Olá, amigos, é uma alegria poder estar com vocês aqui para nós estudarmos a palavra de Deus. Obrigado aí a Vivi pela oportunidade, pelo convite, aos irmãos da Nova Marambaia também por ter estendido esse convite. Deixa eu me apresentar, eu sou Pebison Araújo, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, moro aqui na cidade de Castanhal e tomo conta do distrito do Fonte Boa, Associação Norte do Pará. E a gente quer trazer uma mensagem para vocês aqui, pontual, objetiva, a respeito da vontade de Deus, certo? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4, e o verso 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Você já abriu a sua Bíblia? Vamos orar então? Santo Deus, neste momento, Senhor, estamos com a Tua palavra aberta, que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e possamos compreender a Tua vontade da Tua palavra neste dia, para que possamos alcançar, Senhor Deus, os ideais, os objetivos que o Senhor tem para todos nós. Abençoa, Senhor, de maneira muito especial os irmãos da Igreja Nova Marambaia, para que recebam, Senhor, a Tua presença nas suas vidas e que hoje possamos aprender e extrair aqui grandes lições para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor me use e que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, vamos para o texto. Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Vamos ler todo o texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram, e lhes disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, Jesus está aqui diante de uma situação bem interessante. Os discípulos também estão diante de uma situação bem interessante. E esse relato foi, na verdade, esse episódio, esse evento foi relatado pelos 3 evangelistas. Isso mostra o grau de importância que esse texto tem para nós e as lições que podemos extrair deles. Queridos, Jesus teve um dia cansativo, Jesus foi descansar, Jesus queria ir para outra margem do mar da Galileia, teriam que navegar 13 quilômetros para chegar ao outro lado, e ali Jesus iria curar, Jesus iria transformar a vida das pessoas. Mas nesse exato momento da história, em que os discípulos estão navegando para a outra margem, veio um grande temporal de vento, o mar se agitou, o barco estava se enchendo de água e Jesus estava dormindo profundamente sobre um travesseiro. Muitas lições podemos extrair. Eu vou extrair 2 lições e vamos tirar 3 conselhos para vencermos as tempestades, ou melhor, para encontrarmos paz em meio às tempestades da nossa vida. Eu vou usar aqui o termo tempestade, aplicando para o nosso contexto aqui de maneira figurada para todo tipo de problema e dificuldade que venhamos a enfrentar neste mundo, certo? Você guardar isso no seu coração. Primeira lição que eu extraio aqui da palavra de Deus. O texto diz claramente que a tempestade veio e Jesus estava no barco. Os discípulos eram seguidores de Cristo, estavam caminhando com Cristo, Jesus estava no barco, mas mesmo assim veio uma tempestade sobre o barco em que eles estavam. O que eu aprendo? Primeiro,
não é pelo fato de sermos seguidores de Cristo que não tenhamos dificuldade nessa vida, que não vamos enfrentar dificuldades, problemas dos mais variados. Vocês estão me entendendo? Não é pelo fato que você é fiel, que você vai à igreja, que você é um missionário, que você é leal ao Senhor, que você tem sua comunhão com Deus, que não venham sobre você, sua vida e família, problemas, tempestades, dificuldades, adversidades. Existe sim esse desafio e essa possibilidade, assim como teve lá com os discípulos de Cristo a possibilidade de ter uma tempestade e essa tempestade alcançá-los. Segundo, não é pelo fato de estarmos enfrentando tempestades que elas vão durar por toda a eternidade. Essa não é a promessa da Bíblia. A promessa da Bíblia é muito clara. A eternidade é de paz e de alegria, não de tempestades e problemas e dificuldades. Vai passar, amigo. Você está enfrentando problemas agora? Problemas no casamento, problemas de saúde, problemas financeiros, você está com dificuldade no seu lar, você está com dificuldade no seu trabalho, vai passar. Você precisa colocar isso no seu coração. Existe, é possível, mas vai passar. E para encontrarmos paz em meio a esses problemas, essas diversidades, nós vamos extrair hoje das Escrituras 3 conselhos muito claros que, se forem usados, vão nos ajudar. O primeiro conselho está no verso 40. O verso 40 diz o seguinte: Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Você percebe que Jesus foi acordado, ele acalmou a tempestade, acalmou o vento, acalmou as ondas, ficou tudo uma bonança, tudo tranquilo, mas aí ele se dirige aos discípulos e pergunta, faz uma pergunta contundente. Por que vocês são tão tímidos? Também pode ser traduzido dessa forma, por que vocês são tão medrosos? Por que são tão medrosos? Amigos, o medo é pecado? Claro que não, muitos discípulos tiveram medo, Jesus também teve medo. Medo não é pecado. Podemos ter medo, medo às vezes é até positivo, mas nesse caso aqui o medo se tornou negativo e Jesus queria que os discípulos não tivessem esse tipo de medo. Da mesma forma, ele também não quer que nós tenhamos esse tipo de medo. Que medo é este aqui? É um medo incontrolável, é o pavor, é a falta de confiança, é o medo provocado pela falta de confiança. O primeiro conselho para que nós tenhamos paz é vencer o medo. Você vai sentir medo, naturalmente, mas você tem que vencer o medo. Você não pode permitir que o medo o controle, o neutralize. Porque se isto acontecer, nada vai motivar você a continuar. Vencer o medo. Gravou no coração? Se você está com medo agora, inseguro, você tem que vencer. Existem 2 maneiras de vencermos o medo. Primeiro, enfrentando. Segundo, na verdade 3. Segundo, tirando crenças irracionais da nossa mente. E terceiro, entregando o controle para Cristo. Vou dar um exemplo para você. No ano de 2018, quando nós morávamos aí na região de Belém, minha esposa foi assaltada dentro de um ônibus, roubaram seus pertences, o seu aparelho celular, e ela ficou muito impactada com essa experiência. E isso se transformou em um pavor muito grande diante de andar de ônibus. Ela não conseguia andar de ônibus sozinha, precisava ser acompanhada. Se visse alguém suspeito, ela entrava no estado de pânico. E temos experiências. Eu lembro de uma em que nós estávamos lanchando, na verdade, sentamos para almoçar e entrou alguém suspeito e ela ficou totalmente incontrolada e ela queria ir embora. Nós não almoçamos, eu cheguei a pagar a refeição e saímos rapidamente, porque ela ficou incontrolada, achando que aquela pessoa poderia ser novamente um assaltante. Como que ela conseguiu vencer esse trauma? Enfrentando e lutando para
vencer aquela dificuldade, aquele obstáculo. Eu também tive uma experiência quando eu era pastor lá na Alçaviária, em que eu, de caminho para a Missão Caleb, caí de moto, eu e minha esposa, caímos na ponte, caímos dentro do rio. Graças a Deus não tivemos machucados muito graves, mas eu fiquei com trauma de passar em ponte. E por algum tempo eu ficava com medo. Só que eu pensava assim, eu tenho que enfrentar esse medo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para a luta. E eu consegui vencer, hoje eu passo em ponte tranquilamente. Então precisamos vencer. Segundo, por que temos medo? Por causa do controle. Porque perdemos o controle. E quando perdemos o controle, nos sentimos ameaçados, e a ameaça nos gera pavor, e muitas vezes pode até nos levar a um estado de síndrome do pânico. Quantas pessoas estão aí com a síndrome do pânico, principalmente com medo da Covid, com medo de morrer, com medo de outras coisas, com medo de desemprego, enfim, com medo de alguma coisa que levou eles a um estágio muito, mas muito grave do medo. Para isso, precisamos entregar o controle para Deus. É isso que diz o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue. Aqui está o segredo, vencer o medo. Mas como que eu venço o medo? Entregando, confiando. Se eu não consigo resolver esta situação, existe alguém que pode resolver. E aí eu tenho que entregar o controle da minha vida. O segundo conselho está no verso 40 também. Cristo disse assim, por que vocês não têm fé? Primeiro eu tenho que vencer o medo. Eu venço o medo quebrando crenças irracionais. Eu venço o medo entregando o controle para Cristo e enfrentando. Segundo, a gente precisa exercitar a nossa fé. E o que é fé? Fé é confiar inteiramente. Confiar em quê? Aí que está o ponto-chave da fé. A fé confia naquilo que não vemos. É aí que a fé é exercitada. Eu estou enxergando, eu tenho uma solução. Parabéns. Louvado seja Deus porque você tem a solução. E você vai avançar. Mas a verdadeira fé se exerce e se desenvolve quando nós não vemos a solução. E confiamos naquele que pode todas as coisas. Eu não estou enxergando. Eu não tenho a solução para esse problema. Eu não consigo ver agora nada diante de mim. O desemprego está aí, a aprovação, eu não consigo enxergar nada. Este é o momento de você avançar pela fé. É o melhor momento de você exercitar a sua fé. É quando você não consegue ver. Então, se eu estou falando para alguém hoje que está com uma grande dificuldade, uma grande tempestade na sua vida e não consegue enxergar, agora é a hora de você andar pela fé. Ande pela fé. E como que nós desenvolvemos a fé? Desenvolvemos a nossa fé através das Escrituras. Passando tempo com Deus, estudando a Bíblia. O apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ainda bem que ele usou o verbo ouvir e não o verbo ler, porque existem pessoas que não sabem ler, não conseguem mais ler, são deficientes visuais. Por isso ele diz, bem-aventurados aqueles que ouvem, mas nós podemos ouvir. Passar tempo com Deus através das Escrituras. Deixa eu fazer uma pergunta reflexiva para você. Quanto tempo você passou com a Bíblia hoje? Quanto tempo você orou ao Senhor hoje? Quanto tempo você leu a sua palavra hoje? Pegou na Bíblia somente agora? Você precisa passar tempo, porque é com a Bíblia que vamos desenvolver a nossa fé. Hoje nós precisamos de segurança, e a segurança está aqui, nas Escrituras. Nós estudamos as histórias das Escrituras e isso nos motiva a ter fé. Leia Hebreus 11, veja a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que tiveram dificuldades. Você lembra de Esther? Você lembra dos 3 jovens hebreus? Você lembra de Daniel na cova dos leões? Você lembra dos discípulos? Você percebe que quando nós começamos a estudar as Escrituras, a sua palavra começa a nos motivar na vida de outras pessoas. Eu enxergo assim, bom, eu não sou o único que estou passando por dificuldades. Na Bíblia também tiveram homens e mulheres que passaram por dificuldades, mas aí eles exercitaram a fé. Nesse momento que eles confiaram no Senhor, entregaram. Lembra de Daniel? Eu vou porque o Senhor vai cuidar de mim. Lembra dos 3 jovens hebreus? Eu não consigo enxergar hoje o livramento do Senhor. Se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Mas nós vamos continuar sendo fiéis.
Desenvolva a sua fé. Que tamanho está a sua fé? Pequena? Aumente. Como que eu aumento? Na presença de Deus, indo à igreja. Essa é a maneira que você aumenta a sua fé. Infelizmente, algumas pessoas se afastam ainda mais quando estão com dificuldades. Aí a fé não vai conseguir exercer aí a sua função de maneira efetiva. Esse é o segundo conselho. A terceira parte, ou melhor, o terceiro conselho, está aqui na informação de que Cristo está conosco. O texto é muito claro, Jesus estava ali. Jesus está sempre conosco. Precisamos colocar isso no nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus também nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós teríamos que ter bom ânimo, porque Ele tinha vencido e nós também venceremos. Então, quando eu estou enfrentando dificuldades, eu tenho que ter essa confiança de que Jesus está ao meu lado, está comigo, está cuidando de nós através do seu Espírito, a sua influência é permanente conosco. Você nunca está só, amigo. Você nunca está só em meio às suas dificuldades. Você tem que acalmar o seu coração e confiar que esse Jesus está do teu lado. Agora, o interessante é que a pergunta que os discípulos fazem, quem é este? E essa pergunta é muito boa porque permite-nos dar uma resposta bíblica para ela. Quem é este que acalma o mar? Quem é este que acalma o vento? É o Deus Todo-Poderoso. 1 João 1 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus estava lá no início, na criação. Ele é o Criador. Ele fez as coisas a partir do nada, pela sua palavra. Você acha mesmo que o seu problema é tão grave ao ponto de impedir que um Deus poderoso possa agir e resolver? Por isso, precisamos confiar, precisamos entregar, precisamos deixar o controle nas mãos de Deus. Se você está enfrentando alguma dificuldade, lembre-se, vença o seu medo. Como que nós vencemos o nosso medo? Enfrentando, quebrando as crenças irracionais de que não vamos conseguir e entregando o controle para Deus. Exercendo a nossa fé, indo para a Bíblia. E terceiro, confiando que Jesus está ao nosso lado. Você gostaria hoje de colocar e depositar a sua vida, sua família nas mãos de Deus e pedir ajuda para que você possa desenvolver esses princípios na sua vida? Esse é o seu desejo? Então, feche os teus olhos e ore comigo. Senhor, estamos aqui confiando a nossa vida em tuas mãos. Que o teu filho e a tua filha que está assistindo esta mensagem possa, Senhor Deus, ter forças para enfrentar os seus medos, para exercer a sua fé, ou melhor, desenvolver a sua fé e confiar que o Senhor está ao nosso lado. Não nos desampare, Senhor. Seja qual for as dificuldades que iremos enfrentar na nossa vida, queremos vencer pelo teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado pela oportunidade, amigos. Deus abençoe vocês aí na Igreja Nova Marambaia e até a próxima oportunidade. Até logo.